tá liberado. 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, porque o doutor André Rodrigues está aqui ao vivo comigo nos estúdios da Minas FM para responder você. Se você quiser escrever a pergunta, fique à vontade. Se quiser gravar um áudio para poder explicar em detalhes a sua dúvida, fique à vontade. A partir de agora o WhatsApp está liberado. 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta. Como eu disse, o doutor André está aqui ao vivo para responder você. Bom dia, viu, André? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, Ian, todos os ouvintes, telespectadores. Uma satisfação mais uma vez voltar aqui dentro desse quadro Café com Previdência e dentro da nossa proposta que é sempre falar sobre algum benefício, trazer alguma notícia. Hoje eu falo sobre o LOAS, que é o BPC, que é um benefício que muita gente conhece, outras pessoas não. Muitas pessoas confundem com a aposentadoria. Então eu vou resumidamente aqui explicar um pouco o que é esse benefício. O LOAS, por que ele tem esse nome? LOAS é a sigla de Lei Orgânica da Assistência Social. E BPC, que é um benefício de prestação continuada. Porém, ele não é uma aposentadoria, porque ele não é um benefício de caráter contributivo. A pessoa, para ter direito a ele, não precisa contribuir, diferentemente das aposentadorias. Então, ele é um benefício de caráter assistencial. Então, tem direito a ele a pessoa maior de 65 anos, idosa, e a pessoa que comprove deficiência e incapacidade para trabalhar. Então, esse é um dos requisitos. Ou tem que ter mais de 65, ou comprovar que não tem condições de trabalhar. E o segundo requisito é a questão da renda per capita, questão da miserabilidade. Como ele é um benefício assistencial, a pessoa, para ter direito a ele, tem que ser uma pessoa de baixa renda. Então, ela tem que estar cadastrada nos programas de assistência social, no CRAS, tem que estar com o cadastro em dia, e a renda do grupo familiar não pode superar 1/4 do salário mínimo. O que é grupo familiar? Quando a pessoa se cadastra no CRAS, ela vai informar quem reside com ela sobre o mesmo teto. E o INSS vai puxar os dados de todas essas pessoas para apurar a renda. Se a pessoa se enquadrar no requisito de renda, ela vai ter direito a esse benefício. Lembrando que esse é o entendimento do INSS. Na Justiça, o critério não é tão matemático, porque para o INSS, se ultrapassou 1/4 do salário mínimo, ele vai negar o benefício. Na Justiça, a análise já é um pouco mais flexível. Então, vai avaliar todas as despesas daquela pessoa, do grupo familiar. Então, a pessoa já tem mais possibilidade de conseguir esse benefício. Então, frisando, tem direito a ele quem tem mais de 65 anos ou a pessoa que é incapacitada para o trabalho. E, além disso, tem que estar dentro dos critérios de baixa renda. Informação extremamente importante, né, para ter acesso a esse benefício, né, que é realmente um benefício considerado essencial para essas pessoas que necessitam. Como eu disse, a partir de agora o WhatsApp está liberado, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, porque a partir de agora o doutor André vai responder você. Eu tenho até a dúvida da Débora aqui, ela está dizendo o seguinte, viu, doutor André, que tem 2 filhos que são menores, né? E o marido, ele faleceu, mas tem outra filha que tem 18 anos. Aí ele quer saber o seguinte, quando completar 21 anos, encerra a pensão que essa filha recebe? Sim, a pensão por morte previdenciária para o filho menor, ela é paga até os 21 anos, somente até os 21. Chegou aos 21 anos, vai encerrar a cota dessa filha e os outros que são menores ainda de 21 vão continuar recebendo. Então aumenta aquele percentual da divisão para os filhos. Né? Se foi concedida pós-reforma, pós-novembro de 2019, não. A reforma acabou com essa reversão de cota. Antes da reforma, sim, cessava uma, aquele valor vinha para os dependentes que continuavam recebendo. Posterior à reforma, não, vai somente cessar daquela que completou 21, os outros vão continuar no mesmo valor. Eu tenho aqui outra dúvida, a dúvida do Fernando. Muito obrigado, viu, Fernando? Ele está dizendo que tem 63 anos, falta 1 ano e 6 meses para se aposentar, né?
Aí ele quer saber se pode pagar 2 contribuições anuais, né? Para poder não perder a carência, só para aguardar esse tempo, né? Até a aposentadoria. Sim, se ele já tem os 15 anos, que é o tempo mínimo, aí ele vai poder fazer isso, pagar de 6 em 6 meses para ele manter segurado, né? Nem a carência. A carência é os 180 meses, 15 anos, para ele ter direito à aposentadoria. Essa é a carência, que é o tempo mínimo. Ele continuando pagando de 2 em 2 meses, ele mantém segurado. Caso ele precise de um auxílio-doença, caso ele venha falecer, os dependentes dele vão ter direito à pensão. Nesse caso, a gente sempre só alerta a ter certeza que já tem o tempo de contribuição, né, doutor André? Porque às vezes as pessoas acreditam ter o tempo, mas no cadastro lá da Previdência não está completa aí os 15 anos, né? Então a gente sempre orienta isso. Né? Eu até acrescento, Flaviano, para que não confie na simulação do INSS. Por quê? Aquilo ali é uma simulação automatizada, feita pela inteligência artificial. Então, muitas vezes ali no cadastro do INSS, o vínculo de trabalho da pessoa pode estar com a data errada, não está condizente com o que está na carteira. Então, a pessoa compra aquilo como verdade, mas quando ela pode ter um tempo de contribuição até maior. Então, o ideal é que procure um especialista para que faça essa conferência. Eu tenho aqui outra dúvida, a dúvida do Giovanni. Muito obrigado, viu, Giovanni, pela participação. Ele, na verdade, está perguntando se a Previdência está pagando o auxílio-doença, né? Através do artigo 29, que é uma revisão de 2002 a 2009. Sim, existe essa revisão. A Previdência, o INSS, na via administrativa, ele tem um cronograma de pagamento, ele já detectou quem se enquadrou nesse direito, as pessoas que têm direito à revisão, só que ele colocou uma escala de pagamento longa. Então, ou ele tem que aguardar chegar a data que ele vai receber, ou entrar judicialmente para adiantar esse recebimento. Eu tenho aqui outra dúvida, doutor André. Ele está querendo saber o seguinte, né? A esposa tem 19 anos de contribuição e tem 60 anos de idade, né? Se ela pode se aposentar ou se ela tem que aguardar mais um tempo. Vai ter que aguardar os 62, que é a idade mínima que a reforma fixou, né? Como ela já tem 19, é aquele caso da primeira pergunta. Ela pode também, caso ela seja autônoma, não contribuir todos os meses, contribuir de 6 em 6 meses para manter segurado e assim que completar os 62 ela vai se aposentar. Eu tenho aqui outra dúvida interessante, né? A dúvida do Adriano. Muito obrigado, Adriano. Um abraço especial para você, amigo. Ele que tem um carinho especial com o programa, acompanha todas as manhãs. Ele está dizendo que faz o pagamento hoje do carnê como autônomo na contribuição básica. Aí ele quer saber o seguinte, se começar a pagar o MEI, né, já que ele executa projetos culturais, é mais vantajoso para efeito de aposentadoria. Bom, o MEI ele vai ter direito a se aposentar no salário mínimo. Ele falou que está pagando autônomo básico, deve estar pagando o salário mínimo também, né? Então ele vai ter direito a se aposentar no salário mínimo quando completar os 65, que é a idade mínima. Aí, para falar se é mais vantajoso ou não, precisaria fazer uma análise mais aprofundada, acessar o cadastro de contribuição dele, ver o tempo de contribuição que ele já tem, para ver se ele conseguiria se aposentar antes dos 65, dentro das regras de transição. Porque talvez se ele conseguiria se aposentar antes e passa a pagar no MEI, aí ele vai ter um prejuízo, que aí ele vai ter que aguardar os 65. Agora, se de toda forma ele tiver que aguardar os 65, aí não vai alterar ele contribuir no MEI. Eu tenho outra dúvida, é a dúvida da Jerusa. Muito obrigado, viu, Jerusa, pela participação. Ela está dizendo que já tem 15 anos pago junto à Previdência e está pagando só uma parcela por ano, se ela pode continuar fazendo isso. O ideal é que ela pague duas, de 6 em 6 meses, para que ela não corra risco de ficar descoberta e deixar de ser segurada. A gente tem mais dúvida, né? Vamos lá. Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor advogado. Meu nome é Jimenez. Eu tenho 12 anos, mais ou menos, de NPS pago, sobre lanternagem de pintura, né? Sindicato Metalúrgico. E tenho 15 anos já de meio, mais ou menos. Eu tenho direito à aposentadoria depois ou eu tenho que pagar os retroativos todo para trás do NPS, igualzinho eu pagava como metalúrgico? Me informe, por favor. Bom dia, Jimenez. Interessante sua pergunta.
Primeiro ponto, esse tempo aí de lanternagem e pintura, não sei se você já tem, mas te orienta a procurar o PPP, que é o laudo de insalubridade, né? Porque é um trabalho que tinha contato com agentes químicos, pintura, ruído, então ele pode ter um acréscimo de tempo nesse período aí. Agora, ver se ele já tem direito ou não, teria que analisar melhor, fazer o cálculo dele, acessar o histórico de contribuição, porque ele não falou na pergunta a idade dele também, né? Agora, pagar os atrasados não vai ter como. O INSS alterou a legislação, não tem como ele pagar esse retroativo para se aposentar agora. A orientação é que ele procure um profissional para que faça o cálculo ou mesmo um planejamento previdenciário para responder para ele a data que ele vai se aposentar. Eu tenho aqui outra dúvida, é a dúvida da Marli. Muito obrigado, viu, Marli? Ela estava atenta na dica lá no início da sua participação, viu, André? Ela está dizendo que o marido é aposentado, né? E aí ela quer saber o seguinte: a esposa tem direito ao LOA sem nunca ter contribuído com a Previdência? Interessante a pergunta, Flaviano. O fato dele ser aposentado por si só não tira dela o direito a ter o LOAS. Porém, essa aposentadoria tem que ser no salário mínimo e ainda assim vai ter que ver se ela tem renda, se não tem. Mas se a aposentadoria dele for no salário mínimo, dependendo o número de componentes do grupo familiar se enquadrar no critério de renda, pode ter direito sim ao LOAS. É porque muitas pessoas pensam, se já tem uma pessoa que mora com o grupo familiar e recebe benefício, já tira o direito dos outros? Não. Se for no salário mínimo, esse valor não é computado na soma da renda. Fica então orientação importante, porque pode servir de exemplo para outras pessoas, né, André? Nessa mesma situação, né? Com certeza, esse é um benefício, Flaviano, que segundo dados do INSS, acho que tem quase 9 milhões de beneficiários no país, mas existem muitas pessoas que têm direito a esse benefício e não solicitam por desconhecimento. Então é importante a gente divulgar, porque tem muitas pessoas que já têm mais de 65, preenche o requisito de renda e não sabe que tem direito a esse benefício. Eu tenho aqui outra dúvida. Ela está dizendo, né, que ficou 19 anos, né, tem 19 anos de contribuição, mas ficou sem pagar, parece que 1 ano, né? Ela estava aí afastada, aí começou a pagar novamente. Aí ela quer saber quanto tempo volta a ser assegurada pela Previdência. Bom, no caso aí, ela nem deixou de ficar coberta pela Previdência, porque ela tem mais de 10 anos de contribuição. Quem tem mais de 10 anos, o período de graça, que é chamado, ou seja, o período que você pode ficar sem pagar, que ainda assim está coberto, ele aumenta de 1 para 2 anos. Então, no caso dela, para ela deixar de ser segurada, ela tinha que ficar 2 anos sem pagar, porque ela já tinha mais de 10 de contribuição. Ela falou 19 aí na pergunta, né? Então, no caso dela, é para ficar tranquila que ela está resguardada, ainda mais que ela voltou a contribuir, né? Eu tenho aqui outra dúvida interessante também. Ela quer saber como ela deve proceder, né, o pagamento junto à Previdência, sendo dona de casa. No caso de dona de casa, a gente orienta ela a pagar como segurada facultativa, porque ela não está exercendo uma atividade que lhe gere renda. Então, ela pode pagar como segurada facultativa, aí tem até um código reduzido que é de 11% do salário mínimo. Eu tenho aqui outra dúvida interessante também, a dúvida do Giovanni. Muito obrigado, viu, Giovanni, pela participação. Ele quer saber o seguinte: pagando o MEI, pode se aposentar por invalidez? Sim, tranquilamente. O MEI dá direito a todos os benefícios da Previdência Social, exceto a aposentadoria que não seja por idade. Então, as aposentadorias antes da reforma, quem paga pelo MEI não vai ter direito. Vai ter que completar os 65, mas benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, desde que ele passe na perícia médica e que ele esteja recolhendo o MEI no salário mínimo, o benefício é limitado ao salário mínimo, mas ele vai ter direito sim. Essa orientação sempre é feita, né, André? Em relação à aposentadoria, em relação a qualquer benefício ao MEI, é um salário mínimo. Um salário mínimo, exato. Fica a dica, orientação aqui do programa Bom Dia Divinópolis a todos os ouvintes, telespectadores e também nossos seguidores aqui das redes sociais, porque esse é o quadro Café com Previdência, que tem essa proposta de trazer sempre dica e orientação para você. Muito obrigado, André, pela presença, pela participação.
Eu que agradeço, Flaviano. Prazer sempre estar aqui. Agradeço a todos os ouvintes aí que enviaram pergunta e a todos que acompanham o nosso quadro. E na semana que vem acho que a gente já volta para o dia tradicional, na terça, né? Então na Exatamente. terça o Farlandes vai estar aqui com vocês. Um abraço a todos. A partir da próxima semana, o quadro Café com Previdência será novamente às terças-feiras, né? Tradicionalmente, toda terça-feira tem dica e orientação para você.